E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Rapaziada, se você não for inscrito, dá essa moral, se inscreve aí no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família vascaína. Deixa aquele like, porque o like é muito importante pra gente estar chegando aí a mais vascaínos. E não esquece aqui, ó, de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do Vasco em Família, rapaziada. Galera, você conhece já a cultura do canal, é vascaíno ajudando vascaíno, essa cruz de malta aqui. O link dos canais parceiros aqui vai estar na descrição. É o canal Debate na Barreira, é o canal Vascaíno da Baixada. Se você não for inscrito nesses dois canais, desculpa, vai lá e se inscreve lá, dá uma moral pra rapaziada, galera. Rapaziada, vamos começar aqui com uma notícia. Primeiro eu vou fazer um questionamento pra vocês aí, a gente escuta isso direto nos comentários, nos vídeos, no Facebook, quando a gente posta, que é o seguinte: eu não sou torcedor de candidato, eu sou torcedor do Vasco da Gama. Então quero questionar nesse sentido essa notícia aqui agora. Vasco terá que pagar quase 15 milhões ao Endel. Endel é aquele mesmo que jogou no Vasco, que passou pelo Cruzeiro, um carequinho, jogou no Vasco aí de 2013 a 2014. E é por isso que a gente, quando vem aqui falar de candidato, é justamente para que situações como essa não aconteçam. Péssimas gestões de presidentes do Vasco, da equipe do Vasco, né, de gestores, acarretam prejudicando o nosso clube. Então como é que você não vai se posicionar em relação à política e vai dizer para todo mundo que eu não torço para a política, eu torço para o Vasco? Quem montou esse elenco aí, que estavam brigando para não cair? Foi um candidato, Alexandre Campelo. Então claro que sim, o torcedor tem que se posicionar, o torcedor tem que escolher o que é melhor para o clube, sim, porque situações como essa, de 15 milhões para o Endel, ou brigando para não cair, foi um candidato que fez isso, e não o Vasco. O Vasco não escolheu brigar para não cair. O Vasco não escolheu pagar 15 milhões para o Endel. Foi um candidato, foi um presidente. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui no início do vídeo, galera. Rapaziada, vamos falar aí das notícias aqui, repercutir, dar a nossa opinião também. Ontem o Felipe trouxe aí para vocês que o Caio Magno foi emprestado para o Botafogo e o Vasco tem sim a intenção de emprestar ali diversos jogadores. Lucas Santos, Thiago Reis é um dos nomes que foi citado. Acho que o Vinícius também pode ser emprestado também para pegar mais bagagem, para pegar mais experiência. É uma situação que eu concordo. Os jogadores da base do Vasco realmente aí não mostraram esse ano todo o potencial que tem. Então talvez emprestando esses jogadores para clubes menores, disputar campeonatos aí como o Caio Magno Paulista, tomara que ele tenha oportunidade de jogo, possa desenvolver o futebol e quando voltar para o Vasco, voltarem e mostrarem sim porque chegaram no profissional do nosso Vascão, rapaz. Então eu concordo, acho que o Vasco tem que sim emprestar esses jogadores porque realmente não renderam esse ano. Galera, vamos falar aí da situação aí do Marcelo Alves e do Catatal, né? O Elias Duba, presidente do Madureira, disse também aí que não foi procurado novamente essa semana aí que passou, né, para tentar uma situação com o Marcelo Alves ou Catatal, a compra, o empréstimo, o que seja. E a gente vê assim, cara, uma incompetência muito grande dessa atual gestão que está lá, né, que a gente pode dizer que a gente torce muito para que não continue, mas ver essa situação, jogadores que estão se destacando, principalmente Marcelo Alves, nem digo tanto o Catatal, acho que o Catatal tem até potencial, mas não teve tanta oportunidade, mas o Marcelo Alves é sim um zagueiro que é para ficar no clube, é um jogador novo, é um jogador que mostrou muito potencial, vem bem nos jogos, é um zagueiro de boa bola aérea, tá marcando bem. Então, cara, era para ontem essa situação, essa negociação, saber do Elias Duba lá, a situação para renovar ou a compra ou empréstimo desses dois jogadores, rapaziada. Galera, vamos falar um pouquinho aí da situação do jogo aí contra o Fortaleza, um jogo difícil demais, mas que o Vasco precisa de 3 pontos. E aqui tem uma notícia na Net Vasco com problema de última hora. Germancano pode não começar jogando contra o Fortaleza. Ontem foi noticiado que ele teve ali um problema estomacal, né? E hoje aí já surge essa situação que ele pode não ter
capacidade física aí de jogar os 90 minutos e pode começar no banco. E aí eu pergunto para vocês, quem vocês acham aí vai fazer muita falta? O Cano, com certeza, é um jogador, nosso goleador, é o cara que a gente pode contar. Se a bola chegar, ele vai fazer os gols, mas quem seria o jogador ideal para substituir ele aí, pelo menos no primeiro tempo? Na minha visão, eu colocaria ali, eu venho defendendo isso, que o Thales Magno não é um jogador de lado de campo. Gostaria de ver o Thales Magno como um falso 9. O Thales Magno é um cara alto, acho que ele tem 1,86 m, se eu não me engano. É um cara que sabe abrir a capa do Batman, sabe fazer aquela proteção, sabe escorar o zagueiro, é habilidoso, talvez ali no meio campo ele tenha mais possibilidade de drible, pode cortar para lá, cortar para o lado esquerdo. Então é um jogador interessante. Outra possibilidade é o Igor Catatal. No Madureira ele já fazia essa situação, jogava ali ou como centroavante ou como segundo atacante, então ele tem essa possibilidade também. É outro que sabe fazer a proteção, bate bem na bola, então o Vasco tem algumas situações aí que pode aproveitar nesse primeiro tempo. Claro que a gente torce pro Germancano se recuperar, porque é um jogador muito importante, rapaziada. Então vamos lá, galera, vamos falar para finalizar o vídeo, vamos falar da entrevista ontem do Jorge Salgado. E aí que está o nosso posicionamento aqui, tanto meu e quanto do Felipe no Vasco em Família, é exatamente isso. A gente não é torcedor de candidato, a gente torce para o candidato que tem mais capacidade em levar o Vasco a caminhos melhores, a um futuro melhor. Ah, eu sou vascaíno, eu não torço para candidato. Você está errado, infelizmente, essa é a minha opinião. Você tem que defender o candidato que faça o Vasco não brigar por rebaixamento, que faça o Vasco pagar seus jogadores em dia, que faça o Vasco pagar os seus funcionários em dia. Rapaziada, acontece erro de gravação. Que faça os seus jogadores receberem em dia, funcionários. Então como é que você não vai torcer para um candidato que tenha a capacidade de levar o Vasco a caminhos melhores? É isso que eu acho. Então é o seguinte, vamos lá para a notícia aqui da Net Vasco, do Jorge Salgado. Salgado, não vou iludir o torcedor, mas não vamos trazer grandes jogadores. Eu trouxe ontem que ele pretende aí fazer cortes de 20% a 30% de despesa, ele pensa em diminuir. Espero que essa situação não chegue ao futebol, porque a gente viu um elenco já do Vasco muito limitado. Imagine você diminuindo aí a folha salarial desse elenco. A gente sabe que tem várias despesas operacionais do Vasco e que possam ser diminuídas ali. Se diminuir no futebol, vai prejudicar. Esse ano já foi muito difícil. O elenco aí, imagine você diminuindo a folha salarial desse elenco aí, rapaziada, vai ser complicado. E aí eu venho com um questionamento, é o seguinte, muita gente chama o Levin de lunático. Porque é das cartas de intenções dele, né? Ele pode trazer tantos bilhões aí pro Vasco, não sei quanto, e ele é lunático, ele vai endividar o Vasco. E o Jorge Salgado fez as promessas de campanha dele e quando assumiu, parece que não cumpriu. E não sou eu que estou dizendo, foi o Jorge Salgado. E a matéria é a seguinte: Salgado admite não ter aporte milionário anunciado durante a campanha. Vamos abrir aspas aqui pro Salgado, rapaziada. Ele fala o seguinte: eu não tenho esse aporte ainda. A gente não foi ao mercado para solicitar empréstimos e nem houve emissão de debêntures para capturar esse dinheiro. Portanto, o caixa está vazio. Não tenho recurso atualmente, disse o mandatário. Minuto de silêncio pro Salgado. É brincadeira, né? Então, olha o que ele disse durante a campanha, durante ali as entrevistas. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jorge Salgado. Seguinte, já conversamos com 50 investidores em 4 reuniões e já temos assegurados 25 milhões para o fundo que montamos. Estamos já caminhando bem para alcançar o objetivo de 70 milhões desse primeiro fundo, disse Salgado na ocasião. Então, rapaziada, é isso que a gente está falando. Esse é o intuito desse vídeo aqui. Como a gente não vai defender um candidato que tenha a possibilidade de administrar o Vasco da melhor forma possível, enquanto o outro não tem. Eu não entendo como o torcedor vai e comenta: eu não sou torcedor de candidato, sou torcedor do Vasco. Mas o Vasco precisa de um presidente, precisa de uma equipe, o Vasco precisa ser administrado. Para você ver um Vasco melhor, você precisa ter um presidente mais capacitado. Quem você acha que é o presidente mais capacitado?
o lunático ou fica a critério de vocês? O que o Jorge Salgado é? Ele promete e não cumpre? O que ele é? Daí. Por isso que aqui a nossa visão do Vasco em família, tanto minha quanto do Felipe, é que o Levin deve assumir o Vasco da Gama. Ele tem projetos, tem ideias, tem gente capacitada do lado dele. Como eu já trouxe aqui a matéria, inclusive, do lance que ele fez a entrevista, o Vasco, nos últimos 10 anos, levantamento do projeto Somamos, só ganha em termos de vitória, em 10 anos do Campeonato Brasileiro, Ceará, Goiás e Fluminense. O Vasco perde para os times paulistas, o Vasco perde para os times do Sul, o Vasco perde Atlético Paranaense e vem tendo dificuldade com o Bahia. O Corinthians, rapaziada, em 18 jogos, está lá no levantamento do projeto Somamos, em 18 jogos ganhamos só 1. Então é esse planejamento que você quer, é esse projeto que você quer, é esse Vasco que você quer, você tem que decidir isso. Ou se não, junte com a gente, vem lutar nas suas mídias sociais, na internet, queira um Vasco melhor, porque o Vasco de Jorge Salgado, eu tenho certeza que não é esse Vasco que você quer. Rapaziada, tamo junto aí, muito obrigado que assistiu ao vídeo até o final, valeu, tamo junto e é muito bom ser Vasco.